Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Haroldo Fibes para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite. Farei a leitura do Salmo 82, versículos 1 a 8. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas, da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento, na forma preconizada no artigo 4º no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. Ausente o vereador Douglas Marchetti. A ata, então, será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 12ª sessão ordinária de 23/4/2019. Apresentação de projetos. Projeto de lei ordinária número 24/2019. Altera o artigo 3º da lei número 1957 de 28 de agosto de 1997, que institui o Conselho Municipal de Educação. Pedidos de providência. Número 84, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Não há matéria na ordem do dia. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal, que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Não havendo, então, dando prosseguimento, comunico que foi protocolizado na Secretaria o projeto de lei ordinária número 24 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto de lei ordinária número 24 de 2019 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Continuando com os trabalhos, informo que foi protocolizada na Secretaria Legislativa o pedido de providências número 84 de 2019, que foi publicado e encaminhada na forma regimental. Antes de prosseguirmos, quero aqui fazer menção e que fique registrada nesta casa a presença do Grupo Escoteiro Purpurata. Na presidência,
a senhorita Paula Leitão, e também o grupo escoteiro Alexandre Repke, na pessoa do Gustavo, que também se faz presente aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, então, esses dois grupos de escoteiros nesta noite. Também registrar aqui a presença do nosso prefeito, Jorge Krieger, sempre bem-vindo, uma grata satisfação tê-lo em nosso meio nessa noite. E todos os escoteiros, né, que eu já mencionei aqui, que todos se sintam bem nessa noite. Registrar ainda a presença do nosso diretor dessa casa, Viggo Stark, a nossa assessoria de imprensa, Karina, Beto, a Mari, que estão fazendo a transmissão aqui, também Tim Bonetti, o nosso amigo Anísio, famoso Bolacha, que sempre está transmitindo a sessão para as famílias ou as pessoas que acompanham via internet, aos nossos vereadores, nossos colaboradores, e em especial aos internautas, a qual nos acompanham frequentemente nas sessões ordinárias. Ainda lembrando que passamos a Páscoa, e o que nos trouxe a Páscoa, nós comemoramos o verdadeiro amor. E nada mais, nada além do amor, o amor de Cristo, em cada lar, em cada vida, já passou, mas o amor deve continuar. Então, amamo-nos uns aos outros como Jesus gostaria que isso realmente acontecesse. Desejo a vocês, então, todos uma Páscoa muito feliz. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Fabrício Dal Castagni. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite a todos, especialmente a esses jovens escoteiros. Parabéns pelo trabalho aos dois grupos que aqui se fazem presente. Prefeito, que bom que o senhor está presente. Tenho dois pedidos de melhorias. Me foi até levantado hoje por uma pessoa que está presente. Não sei se eu posso falar o nome ou não, mas vou deixar no anonimato. A questão aqui da escola do nosso lado. Nós temos uma faixa de pedestre aqui na Rua Inglaterra, de frente à escola Emílio Ropelato, só que ela não é elevada. Então, o ideal é que se elevasse essa faixa de pedestre. Apesar que eu me assustei com o valor da faixa de pedestre, prefeito. Me disseram que custa entre 6 e 10 mil reais para você fazer uma faixa de pedestre elevada. É uma loucura, né? Eu realmente não quis acreditar, mas me fizeram lá, me mostraram os cálculos. Realmente, faixa de pedestre é um valor muito caro, mas é um mal necessário. E aqui na frente da escola, por ser asfalto e muito fluxo, seria importante. Também, como vem muita gente buscar os filhos, estaciona os dois lados da rua, acaba dificultando. Então seria interessante proibir estacionar, se não o dia inteiro, mas pelo menos em parte do dia, em alguns horários específicos, criar aqui algumas faixas proibidas de estacionar, pintar de amarelo o meio fio. Então peço ao líder do governo, eu vou fazer a indicação essa daqui, não fiz ainda, vou fazer, se puder dar uma olhada. Um outro problema que eu já relatei aqui, e é um problema, eu imagino que somente poderia ser resolvido com um software para tentar resolver, que é a questão dos IPTUs que não são entregues. Tem pessoas que têm vários IPTUs, por sala comercial, ou tem a sua casa, tem o sítio não, mas tem vários espaços, e às vezes a agente comunitária não entrega todos os IPTU, às vezes esquece de entregar um, a pessoa também não se apega, apesar, é claro, que se eu tenho uma dívida, também tenho que saber que eu estou devendo, né? Mas me procurou uma pessoa que não sabia que estava devendo um IPTU, e aí fica com dívida ativa, e ela foi até lá na sala 4 da prefeitura e pediu, pagou tudo certinho, daí ela disse, em 2019 foi entregue todos? Ah, não, estou vendo aqui que faltou um. Então, se ele não tivesse ido lá, ele teria mais uma dívida que nem saberia, porque ele recebeu, supor, eram 6 IPTUs, ele só recebeu 5. Então, esse tipo de problema seria interessante não acontecer, né? Teria que ter um software mais aí, profissional para evitar esse tipo de coisa.
Semana passada, eu quero aqui fazer um agradecimento público. Eu questionei aqui esses dias, tanto na rádio quanto aqui na tribuna, o prefeito, pela questão da rua São Paulo, que desde o ano passado nós já estamos tendo tratativas. O MDB, através do deputado Peninha, disponibilizou um recurso, e até então era para se acontecer no início do ano essa obra, e até agora, nós já estamos em abril, e não aconteceu ainda. O prefeito me chamou na quinta-feira, junto com a servidora Bruna, e a gente viu lá o processo. E, de fato, o que acontece não é má vontade da prefeitura, e sim problemas burocráticos. Mostrar lá as datas de entrada dos processos na Caixa Econômica e o tempo que a Caixa Econômica demora para dar uma resposta. Aí veio diligências, a prefeitura rapidamente respondeu, demorou novamente para ser respondido, e agora a prefeitura devolveu e ainda não veio uma resposta da Caixa Econômica. O prefeito teve semana retrasada na Caixa Econômica, conversando com a supervisão, em Blumenau, se eu não me engano, e prometeram que a partir dessa quarta-feira eles vão dar prioridade aqui no Vale do Itajaí para esse projeto. Então acreditamos que logo venha, e esperamos que não venha com diligência novamente. Então, se tudo der certo, até julho, agosto, começa essas obras. Claro, é importante, quem é da Rua São Paulo e está escutando, depende muito da Caixa Econômica, aí vem o processo licitatório, tem que ver a empresa que ganha, tem que ver se não vai ter contestação para a empresa que não ganha. A burocracia, ela é muito, o preço da não corrupção é muito grande, então tem que tomar alguns cuidados. Mas, de qualquer forma, quero agradecer o prefeito estar se empenhando nessa obra e ter chamado nós aí para conversar e expor os problemas. De forma muito rápida, aproveitando que nós temos aqui tantos jovens e algumas mães, pais, e aos pais que nos acompanham, no domingo iniciou o programa no Fantástico da BBC. A BBC é uma empresa inglesa que faz sempre muitos bons trabalhos de pesquisa em vários campos aí humanos, mas especialmente agora fizeram sobre crianças. O que se passa na cabeça de uma criança de 0 a 2 anos? Então estão fazendo um grande estudo para tentar determinar algumas coisas. É um estudo bem bacana, e aí começou a passar no Fantástico no domingo. E aí a pergunta era: será que o uso de tecnologias como o tablet, o uso da televisão, celular, o smartphone, isso atrapalha ou ajuda as crianças? E aí a gente costuma ter uma visão maniqueísta do mundo. O que significa maniqueísmo? O lado só ou é bom ou é ruim, não existe o meio termo. Ou a pessoa só é má, ou a pessoa só é boa. Ou a pessoa é do diabo, ou é de Deus. E na prática não existe muito isso. Nem tudo é só ruim e nem tudo é só bom. Então, estou mostrando justamente isso, mostrando que, sabendo utilizar essas novas ferramentas, até porque um smartphone não tem 10 anos, o uso dessas tecnologias aí de larga escala, como o YouTube, como o próprio Google, que são ferramentas hoje muito utilizadas. Você imagina, eu estou com 40 anos, vocês agora, jovens, nem devem saber onde fica a biblioteca municipal. Nós íamos fazer pesquisa nas Barça. Quem tinha Barça em casa era o rico da cidade. Tem um lado muito positivo, e aí a pesquisa mostra isso, que o desenvolvimento de crianças que se utilizam dessas tecnologias, elas têm mais capacidade de movimentação fina, que se fala, do que as crianças que não usam. Então, existe sim a importância de utilizar essas ferramentas tecnológicas. É claro que aqui tem que ter o bom senso. Se você pega um smartphone e dá para o teu filho de 1 ano e meio, para ele não te incomodar, e deixa o dia inteiro com joguinho, fazendo sei lá o quê, é uma situação que óbvio que não vai contribuir, vai ter problema de visão, vai ter outras questões. Agora, se você cria horários para utilização, com jogos educativos, supervisionado pelo adulto, para tomar cuidado com algumas coisas que acontecem aí, principalmente na internet livre, né? Uma coisa é você deixar usar aplicativos, outra coisa é você deixar entrar na internet livre, cheio de maldades como tem nesse mundo. Mas é importante. Então, eu quis falar sobre isso, sobre educação. Acho que eu vejo muita gente sempre jogando assim, ou é livre demais, usa demais tecnologia, ou condena demais. Usar o meio termo, entender que é uma coisa nova. Como é que você não vai deixar uma criança dessas não se utilizar de uma tecnologia que faz parte do dia a dia? Isso é um contrassenso.
Mas saber que existem benefícios e malefícios é um dever de todos nós como pais enquanto sociedade. Seria isso. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que se fazem presentes aqui hoje, especialmente os escoteiros, os familiares, também as pessoas que nos assistem em celulares através da internet e também os nossos colaboradores. Agradecer também de uma forma especial o senhor prefeito presente aqui hoje nessa sessão ordinária e já na pessoa do senhor prefeito enaltecer uma indicação que fiz em relação à pavimentação da rua Grevileia, no bairro dos Estados. Então são duas ruas próximas, a rua Grevileia e a rua Caroba. A rua Caroba, pelo que eu tive uma resposta a um pedido de informação feito outrora, parece-me de que nos últimos dias era para estar iniciando então, portanto, a obra de pavimentação, a tão sonhada obra de pavimentação na rua Caroba. Então, parabenizar na pessoa do Executivo a iniciação dessa obra e para que seja realmente concluída o quanto antes. Mas não se esquecer também em relação à rua Grevileia, estive conversando com a senhora Roseli na semana passada, solicitando eu fiz a indicação já nesse sentido e solicitando à senhora Roseli o termo de adesão, haja vista os moradores daquela rua estarem bastante apreensivos e ansiosos e com muita vontade de ter sua rua pavimentada também. Então, aqui já na pessoa do senhor prefeito, pedir que realmente veja a possibilidade, a agilidade nessa situação, para que seja pavimentada também a rua Grevileia, que é a rua vizinha, vamos assim dizer, a rua Caroba, lá no bairro dos Estados. Também aproveitar o senhor prefeito aqui presente, no início desse ano, mais uma vez, fiz uma indicação para a construção de uma Praça da Saúde, aqui na Associação do Bairro dos Imigrantes, Bairro Imigrantes. A gente sabe de que sempre é melhor prevenir do que remediar. Aquele pátio ali, aquele galpão, está por vezes um pouco abandonado e de repente a instalação de uma praça da saúde ali seria um motivo mais que suficiente para que as pessoas frequentassem mais aquele local e com certeza traria muitos benefícios, especialmente na área da saúde, para os nossos cidadãos tibuenses. Então, eu vou estar também, o pessoal da bancada do PMDB, vamos estar correndo atrás para ver se a gente consegue algum tipo de verba de emenda parlamentar, através de deputados e senadores, para trazer essa Praça da Saúde. Mas, desde já, quero aqui pedir na pessoa do senhor prefeito para que veja a viabilidade de estar se construindo uma Praça da Saúde, haja vista um terreno enorme ali, está vamos assim, se desperdiçando essa parte do terreno ali. Em relação às faixas elevadas, realmente, de fato, o custo de início é um custo altíssimo e, por vezes, eu chego a pensar, será que realmente uma faixa elevada pode custar tanto assim? E, de fato, a gente tem conhecimento de que, quando feito de asfalto, realmente é um custo altíssimo. Por isso, estou tomando a liberdade, provavelmente até devo fazer uma indicação de forma expressa, mas de repente está se fazendo um estudo para fazer essas faixas elevadas, talvez de concreto usinado. Será que não seria mais barato? Fica a dica. E também alguns munícipes me pediram já o porquê nas vias que foi colocado recentemente a pavimentação asfáltica sobre o paralelepípedo, por que não está ocorrendo a instalação dessas faixas elevadas? Se tem alguma previsão, o senhor líder do governo tem alguma previsão de instalação dessas faixas, recolocação? Não tem previsão. Então, pedi aqui na pessoa líder do governo, também na pessoa do senhor prefeito, para que estejam vendo essa situação aí com carinho, haja vista que as pessoas estão apreensivas e, de certa forma, com razão, porque depois que colocado a pavimentação asfáltica sobre o paralelepípedo e, inclusive, sobre essas faixas elevadas que existiam até então, as pessoas algumas perderam praticamente o senso de paciência
e de segurança e pisam mesmo no acelerador e acham que a Rua Bolívia, a Rua Marechal aqui são pistas de corrida. Também, em relação à questão do projeto rejeitado na semana passada, projeto de minha autoria, que visava a proibição do equipamento do bate-estaca. Então, na verdade, algumas pessoas até questionaram, mas é só se a pessoa teve seu bem danificado, é só entrar na justiça? Pois é. Conforme bem observado pelo vereador Ito, também, seu pronunciamento na semana passada, e eu já falei isso outrora também, o custo para se entrar com um processo judicial é altíssimo, sendo que o autor sempre vai ter que adiantar os custos, vai ter que fazer uma perícia judicial, vai ter que contratar um advogado. Então, para ver se lá na frente consegue receber e ser ressarcido dos seus danos. Então, o projeto visava justamente acabar com o mal pela raiz e evitar de que houvessem demandas futuras junto ao judiciário, seja em relação a ressarcimento de danos, seja em relação a questões criminais por perturbação do sossego. Infelizmente, o projeto não foi aprovado, mas, diante de alguns pedidos, eu estou analisando com carinho a possibilidade de estar reapresentando esse projeto no ano que vem, e caso for de entendimento dos vereadores, te leva à aprovação ou não. Seria isso. Boa noite. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas aqui presentes, internautas, colaboradores da casa e principalmente aos membros do movimento escoteiro, escoteiros, lobinhos, sêniors, chefes, assistentes chefes que se fazem presentes aqui. Eu vou passar um pequeno vídeo institucional para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre o que a gente está falando, porque no dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Escotismo. Pode colocar, Mari. A título de curiosidade, em Timbó nós temos 3 grupos escoteiros. O mais antigo, o Grupo Escoteiro Timbó, o segundo mais antigo, o Grupo Escoteiro Alexandre Repke, a qual eu faço parte, e o mais recente, o Grupo Escoteiro Purpurata. Cada grupo tem uma cor de lenço e um numeral que nos identificam. Imagine um lugar onde crianças, jovens e adultos são unidos por um ideal. Um movimento que valoriza as pessoas e que incentiva o desenvolvimento das suas competências. Esse é o movimento escoteiro, ou escotismo, como também é conhecido. Um projeto focado na educação de crianças, adolescentes e jovens, com o apoio de adultos voluntários que buscam contribuir para o desenvolvimento de pessoas e de um mundo melhor. Contribuir para que o jovem assuma o seu próprio desenvolvimento, fortaleça o seu caráter e desenvolva suas potencialidades ao máximo, sejam elas físicas, intelectuais, sociais, afetivas ou espirituais. A ideia central é educar para formar cidadãos responsáveis, que sejam participantes ativos e úteis em suas comunidades. A proposta educativa desenvolvida dentro do escotismo é baseada no conceito de autoeducação. Estruturamos um método que trata o jovem como um indivíduo único, responsável e com potencial para desenvolver suas capacidades em todas as dimensões. No método escoteiro, o jovem é guiado e estimulado a desenvolver seu próprio crescimento pessoal, de forma progressiva, respeitando as capacidades e o tempo de cada um. Esse caminho é muito gratificante, tanto para os pais quanto para os voluntários, pois é possível ver nitidamente o crescimento de cada um. As atividades práticas e o conceito de aprender fazendo são fundamentais neste processo. O método escoteiro é composto por 5 elementos, cada um com uma função educacional diferente, mas que funcionam de maneira integrada. Vamos ver quais são? Lei e promessa escoteira. Aprender fazendo. Vida em equipe.
atividades progressivas. Desenvolvimento pessoal. Uma pequena travada no vídeo, mas já deu para ter uma pequena ideia do que é. Se de repente destravar, a gente acaba passando. Mas podemos também falar um pouquinho. A confiança que o jovem adquire, em grande parte, é fruto das competências e habilidades que ele desenvolve. Pois nosso objetivo é ensinar atitudes práticas para a vida, orientando para que os jovens sejam os protagonistas da sua própria vida. O escotismo está organizado em ramos, de acordo com as faixas etárias. Cada ramo tem uma ênfase educativa diferente. Os lobinhos, crianças de 6 anos e meio até 10 anos, realizam atividades com foco no desenvolvimento da socialização, da interação em equipe, da descoberta dos amigos e do respeito ao ambiente e pessoas ao seu redor. A transição do lobinho para o ramo escoteiro ocorre entre os 10 e 11 anos de idade. O ramo escoteiro, composto por jovens de 11 até 14 anos, desenvolve atividades que estimulam a autonomia do jovem, a vida em equipe e o encontro com a natureza. O ramo sênior, composto por jovens de 15 a 17 anos, impulsiona o jovem a tomar decisões e superar seus próprios desafios. O ramo pioneiro é composto por jovens de 18 a 21 anos. Neste momento, ele desenvolve atividades e iniciativas que estimulam a construir seu projeto de vida. De forma que o jovem se posicione perante o mundo, sua profissão, sua família e como o escotismo poderá ajudá-lo nas decisões fundamentais de sua vida adulta. Toda a comunidade próxima a uma unidade escoteira local percebe o impacto positivo que os escoteiros são capazes de criar. O trabalho com os jovens tem como objetivo final oferecer à sociedade pessoas construtoras da paz, com atitude, integridade e confiança, capazes de tomar decisões sempre que necessário e de trazer harmonia aos que os rodeiam. Líderes a serviço do próximo, guiados por valores universais, entusiasmados com seu projeto de vida e com o ideal de construção de uma sociedade melhor e feliz. Seja bem-vindo aos escoteiros do Brasil. Fica aí a apresentação de um pouco do que é o escotismo, né? Uma das grandes diferenças do escotismo para aquilo que a gente encontra nas escolas é que para ser escoteiro, ser lobinho, ou ser pioneiro, ou até ser chefe, a gente quer ser. A gente não é obrigado a ser. Ninguém me obrigou a ficar no movimento escoteiro por 26 anos. Ninguém obriga a criança a ficar no movimento escoteiro aí todo sábado para atividade, a interagir com as outras crianças. Elas vão porque querem, porque gostam. Buscam mais conhecimento através da conquista de especialidades e distintivos até atingir o grau máximo em cada categoria, né? Os lobinhos, todos eles são divididos em equipes, né? Que são chamadas as matilhas. Os escoteiros sêniores são divididos em patrulhas. Os pioneiros, que são os jovens de 18 a 21 anos, já são um pouco mais liberais. Cada um tem o seu posicionamento e eles vivem a democracia, onde que eles escolhem suas atividades, acompanhadas por um mestre que acaba participando junto também. Não é uma liberdade observada, né? Muitas pessoas famosas já passaram pelo escotismo. Algumas delas, muitos conhecem. Por exemplo, Barack Obama, George Bush, foram presidentes dos Estados Unidos. No esporte, Michael Jordan. Nas ciências, Neil Armstrong. Na Inglaterra, o príncipe Harry.
Príncipe William, a Rainha Elizabeth II. No cinema, Steven Spielberg, Walt Disney. Os brasileiros, alguns conhecidos como Álvaro Dias, Agnaldo Timóteo, Caio Viana Martins, Juscelino Kubitschek de Oliveira. E claro, como em todos os setores, temos pessoas que também acabaram, muitas vezes, não usufruindo do que o escotismo ensina para as pessoas e acabam manchando, inclusive, o nome do escotismo, que não vale a pena ressaltar, porque hoje é um dia de festas e devemos parabenizar esses jovens que aqui estão presentes e que o movimento escoteiro é feito para eles. São obrigados a aturar os adultos, como a gente ali, um pouco chatos de vez em quando, mas é para um aprendizado melhor. E com certeza não são só as crianças que aprendem, porque todos os chefes que estão aí presentes aprendem um pouco mais com essa gurizada também. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Ito. Lembrando que esta casa temos 2 chefes, né? Um vereador, que é o Ito. Exato, eu acabei esquecendo de mencionar o nosso assessor, também ele se esconde, né? O Everton, que faz parte do Grupo Escoteiro Purpurata, também faz parte do Grupo Escoteiro. Então, parabenizá-lo, vereador Ito, né, por o senhor estar à frente desse, juntamente com esse grupo, do Alexandre Repke, né? E o Everton, que é o nosso assessor, que nos assessora aqui, inclusive nosso advogado, que está aí, Everton, que faz parte do Grupo Escoteiro Purpurata. Isso, Everton. Então, meus parabéns a vocês e a todo esse grupo maravilhoso que está aí se fazendo presente nessa noite. Eu ainda quero registrar aqui a ausência do Douglas, certamente eu não conversei com isso, com o vereador Douglas, mas certamente é pelo fato de ter havido o falecimento do avô dele no dia de ontem, e queremos aqui, esta casa, deixar as nossas condolências ao vereador e vice-presidente dessa casa, Douglas Marchetti, pela passagem, falecimento do seu avô na data de ontem. Então, receba aí os nossos sentimentos, vereador Douglas, se estiver nos acompanhando, em nome da Câmara Municipal de Timbó. Quero ainda aqui registrar a presença e que fique muito à vontade a vereadora e secretária da Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros, Viviane Bona, que se faz presente. Muito obrigado pela sua presença, Viviane. Temos trocado essas figurinhas, nós estamos visitando as câmaras e é um prazer receber também os vereadores de outros municípios aqui da nossa região, nas nossas sessões. Então, Viviane, muito obrigado, levo nossos abraços à Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros. Ela é secretária da mesa diretora. Um grande abraço. Então, quero aqui fazer mais uma vez o agradecimento ao Grupo Escoteiro Purpurata, na pessoa da presidente Paula Leitão. Muito obrigado, dona Paula, por trazer esse grupo de jovens, adolescentes, crianças, algumas, para essa sessão ordinária. E também ao Gustavo, que é do Grupo Escoteiro Alexandre Repke. Tá bom? Um grande abraço. E a todos vocês que nos prestigiaram nessa noite. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizado no próximo dia 30 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e uma boa noite a todos.